Olá, pessoal. Estamos iniciando agora uma nova série de episódios. Essa nova série é chamada de Explicando o Ataque. Meu nome é Nelson Murilo e a ideia aqui é passar um pouco como é que funcionam alguns ataques, o que está por trás deles, alguma coisa relacionada ao conceito do ataque, né? A ideia não é falar muito de ferramenta, mas sim o que está por trás de um ataque, como é que eles funcionam, como que se chega aos resultados e por que eles acontecem. Então a ideia é explicar um pouco o que está por trás das ferramentas que exploram determinados ataques. Então essa é a ideia, tentar passar para vocês um pouco do que acontece nos bastidores das ferramentas. Então, para estrear essa série, eu vou falar de um ataque que foi divulgado no final do ano passado, que é chamado de SED-DNS, que o SED é uma abreviatura de Side Channel Attacked DNS, que é um nome bonitinho que os caras resolveram dar engraçadinho que os caras resolveram dar para esse ataque, que basicamente explora uma vulnerabilidade que permite que um cache de DNS seja contaminado com informações falsas, né? Então a ideia é que antes do ataque, um servidor DNS ele tem os endereços dos hosts corretos, e na medida que o ataque é feito com sucesso, posteriormente ao ataque, agora o mesmo servidor DNS tem informações para outros endereços IP relacionados aos mesmos hosts. Então, essa ideia de contaminar ou fazer com que um determinado servidor DNS tenha no seu cache informações erradas, né? Informações para IPs errados. Então, para falar um pouco sobre isso, como é que isso funciona, a gente tem que falar um pouquinho de como é que o DNS funciona, né? Então, o DNS basicamente é composto de dois tipos diferentes de servidores. O serviço de DNS, ele tem um servidor que é o servidor autoritativo, que é o cara que conhece os IPs dos hosts do domínio ao qual ele é o autoritativo, e tem o recursivo, que é o cara que fica fazendo perguntas e atendendo requisições de clientes. Então, toda vez que um cliente quer saber o IP de um determinado host na internet, ele pergunta para um servidor recursivo da sua rede, ou o que tiver configurado na máquina do cliente. Esse servidor recursivo, então, faz uma série de buscas para tentar descobrir qual é o endereço IP daquele host que o cliente solicitou, ok? São serviços distintos que geralmente devem ficar em máquinas distintas. O mesmo servidor ele pode ser autoritativo e recursivo ao mesmo tempo, mas isso abre margem para vários tipos de ataque. Então, o ideal é que você tenha dois servidores diferentes, um para fazer as buscas dos seus clientes na internet e o outro para responder sobre o seu domínio, né? O ideal é que você tenha isso separado em dois servidores, ou em dois, quantidade, não estou falando de dois fisicamente, né? Uma quantidade específica, separada para recursivo e uma quantidade separada para autoritativo. Então, como é que funciona quando um cliente quer acessar um determinado host na internet? Ele pergunta para o servidor de DNS que está na sua rede, e aí esse servidor, no primeiro momento, ele não tem essa informação. A única informação que ele tem é o endereço do root server. O root server são os servidores, são vários, na internet eram 13, mas na verdade existem muito mais do que isso, que respondem, que dizem onde é que está o servidor que responde pela primeira camada e pela primeira parte a ser resolvida do nome, que é do final para o começo, né? Então você vai resolver o .com, depois o bank, depois o host dentro do domínio bank. Então a primeira parte da resolução, que é de trás para frente, é feita pelo root server. Ele vai dizer para o servidor recursivo qual é o endereço do .com, do servidor .com. Então ele faz uma pergunta,
para o root server, o root server devolve o endereço do conserver, no caso, né? E aí ele guarda essa informação, o recursivo guarda essa informação no cache e faz uma segunda requisição para o conserver. O conserver sabe qual é o endereço autoritativo que responde pelo domínio bank.com, e aí então ele responde para o recursivo qual é esse endereço. Ele guarda essa informação no cache, o recursivo, e faz então uma requisição para esse endereço IP do autoritativo pelo domínio bank.com. O bank.com então devolve para ele qual é o endereço do host que o cliente está procurando. Então ele vai devolver então o endereço IP do www.bank.com. Ele guarda essa informação no cache e devolve a informação para o cliente. O cliente agora tem o endereço IP do servidor que ele quer se comunicar. E, finalmente, ele faz a requisição para o servidor em questão. Os próximos clientes dessa mesma rede que tiverem necessidade de acessar o www.bank.com, o servidor recursivo já vai passar essa informação direto para eles, ele não vai precisar fazer essa quantidade de busca. Por quê? Porque ele guardou essa informação no cache. Então agora ele tem um cache com vários tipos com vários endereços que ele precisa para poder trabalhar, e tudo está no cache, ele não precisa de novo ir na internet pesquisar isso daí. Isso agiliza muito o trabalho para os próximos que fizerem a mesma pergunta, né? Então, se um cliente da rede quiser saber sobre o www.bank.com, o recursivo vai devolver para ele direto o endereço IP desse host. Se um outro cliente da mesma rede quiser saber sobre um outro host dentro do domínio bank.com, por exemplo, vpn.com, ele vai perguntar para o autoritativo e vai passar a resposta para o cliente e vai guardar essa informação também no cache. Então, ele já vai direto no autoritativo do bank.com, porque ele já sabe quem é o autoritativo para aquele determinado domínio, porque ele já guardou essa informação no cache. Então, ele agiliza também parte do processo aí, mesmo que o host não seja um host que ele já conhece previamente. Para a gente entender como é que isso funciona, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo, para a gente botar um pouco a mão na massa aqui. A gente tem aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, um ping para um endereço que não está no cache. Eu espero que não esteja no cache, né? Então eu vou dar um ping para esse endereço aqui, que eu não conheço, é um endereço qualquer na internet, usei só de exemplo. E aí vamos ver o que acontece com a porta 53, se vai existir tráfego ou não nessa porta para resolver esse determinado endereço aí. Então eu vou mandar um ping para cá, e vocês viram aqui que houve uma resposta, apesar de que o ping não foi feito com sucesso, mas ele resolveu qual é o IP daquele nome, né? Então aqui, 165, 160, 15, 20. Então, se você olhar aqui as respostas, ó, teve uma query para esse endereço aqui, e teve uma resposta de alguém, de algum domínio na internet, dizendo qual era o endereço IP daquele host que eu estava procurando. Então, vocês estão vendo aqui que o autoritativo para esse domínio cba.com é esse cara aqui, ó, ns1.netnames.net. Então, você vê que esse cara aqui é autoritativo para esse domínio. Então, ele mandou a resposta que essa informação agora está no cache. Então, se eu fizer novamente essa mesma pesquisa, ou seja, tentar dar um ping nesse mesmo endereço e escutar a porta 53, vocês vão ver que agora não vai ter mais tráfego, porque esse endereço agora está no cache local aqui da máquina, né, que é um outro tipo de cache, mas o princípio de cache é o mesmo, né? Aqui já é para um outro local, então não é o caso, né? Mas para esse endereço em particular não houve nenhuma pesquisa por resolução de nome, porque essa informação já está no cache. Ok? Então é assim que funciona a resolução de nomes na internet aí, e a guarda dos caches das consultas já feitas. Muito bem. O que a gente tem, então, vamos dar uma olhadinha agora, como é que é o cabeçalho do DNS.
para a gente entender como é que funciona o ataque, como é que funciona esse ataque em particular aí. Você tem um cabeçalho DNS, que é um protocolo que basicamente usa o protocolo UDP até hoje. Isso está mudando, mas até hoje, majoritariamente, o DNS usa o UDP, porque é mais rápido, né? A resolução de nome UDP é mais rápido, porque não tem o three-way handshake, não tem todo esse overhead de conexão no protocolo, que o protocolo TCP tem. Então, acontece o seguinte, que você tem no cabeçalho UDP, você tem informações de porta de origem e porta de destino. Até 2008, a porta de origem e a porta de destino do serviço de DNS era a 53. Então, você já sabia que a informação que ia constar no campo porta de origem e no campo porta de destino era a mesma porta, 53. Só que você precisa diferenciar essas consultas. O servidor recursivo precisa saber o que ele perguntou para quem. Ele pode fazer várias perguntas no mesmo endereço IP, por exemplo. Então ele precisa saber o que ele está perguntando para ele poder armazenar essas respostas. Para isso ele usa um campo chamado Query ID, né? Que é o número, é um número randômico que diz respeito somente àquela consulta em particular. Então esse é um campo de 16 bits, onde você consegue ter no máximo 65.535, né? Porque o zero não conta, de valor. Então é um valor que vai de 1 a 65.535, não 45, como está aí. Então, esse é o único campo que diferencia uma query de outra query. Então você tem aí uma combinação possível apenas de porta de origem, porta de destino e Query ID. Como a porta de origem e a porta de destino são as mesmas, a única coisa que varia é o Query ID. Então, até 2008, essa era a forma de estabelecer conexões e receber respostas do protocolo DNS. Em 2008, Dan Kaminsky faz algumas reuniões com alguns fabricantes de DNS e demonstra uma fragilidade que isso ocasiona. Que o fato de você ter apenas um elemento que é variável no seu pacote pode fazer com que aquilo fique vulnerável ao ataque. Então ele conversa com alguns fabricantes, ele faz um disclosure responsável, né? Ele faz ele informa primeiro os fabricantes da vulnerabilidade para que ela seja então corrigida e depois ele publica um artigo e fala sobre essa vulnerabilidade na DEFCON e na Black Hat de 2008, né? Aí é uma foto do Dan Kaminsky falando na DEFCON, no Riviera, é um hotel que já foi inclusive demolido, mas o nome do título da palestra era 64K deve ser suficiente para qualquer um, né? Deve ser bom o suficiente para qualquer um. Isso é uma frase do Bill Gates relacionada à memória, né? 64K de memória é suficiente seria suficiente para qualquer coisa. E ele usou essa frase aí para demonstrar por que uma variação de apenas 16 bits não era suficiente para garantir a segurança do protocolo DNS. E como é que funciona o ataque que ele descreveu em 2008? Você tem um cliente que faz uma pergunta para o resolver, como a gente já viu anteriormente, procurando por um endereço IP qualquer na internet, num host qualquer na internet. O resolver, então, pergunta para um servidor autoritativo, ou no caso, nesse exemplo aqui, um conserver, qual é o autoritativo pelo bank.com. Ele manda essa pergunta com uma query aí, que no nosso exemplo é a query 1019. O servidor.com vai responder essa questão, só que nessa janela de tempo entre o resolver perguntar para alguém e alguém responder, o atacante tem essa janela, notem que é somente esse período aí que esse ataque pode se dar, ou seja, é um ataque que se dá num período determinado, específico,
ele não funciona o tempo todo, ele precisa saber em que momento que o DNS, o resolver, está fazendo uma consulta, e qual é a consulta que ele está fazendo, né? Isso aí você pode resolver de várias maneiras, você pode fazer um phishing, fazer algumas coisas, ou pode estar naquela própria rede, naquele momento, e forçar uma consulta, enfim, você pode fazer várias coisas aí para tentar fazer o ataque no momento que a consulta está sendo feita. O que o atacante faz nesse intervalo aí, entre a pergunta e a resposta? Ele manda uma série de requisições com IDs diferentes, para que, se a resposta dele válida, que no caso aí, no nosso exemplo aí, é o ID 1019, chegar antes da resposta do conserver, obviamente o atacante está respondendo com o IP do conserver, porque os pacotes UDP, como eles não têm, não são voltados à conexão, você pode forjar a origem de maneira mais simples, né? Forjar a origem do pacote é mais simples de ser feito em pacotes UDP, no protocolo UDP. Então, na verdade, o atacante está enviando vários pacotes com vários IDs diferentes, porque ele não sabe qual é o ID que foi feita a consulta, para ver se ele dá sorte de dar a resposta dele chegar antes da resposta original do conserver. Então você tem aí um ataque de race condition, onde o que chegar primeiro vai fazer o ataque, vai fazer com que o servidor vai ter sucesso no ataque, né? Se o atacante chegar primeiro, ele vai ter sucesso no ataque, porque agora o resolver vai guardar a informação que ele recebeu do atacante, e se o conserver conseguir responder antes, aí sim a resposta correta vai chegar e vai ser armazenada no resolver. Então o Duncan Minsky demonstrou que era possível enviar 65 mil respostas, até porque você não vai precisar fazer isso tudo, né? Porque geralmente, porque o valor, na grande maioria dos casos, vai ser menor que esse número, porque o query ID vai ser o intervalo entre 1 e 65.535, então ele vai estar nesse meio. Então é possível você conseguir chegar no número antes da resposta correta. Você pode, inclusive, fazer algumas coisas, fazer uma negação de serviço para o conserve nesse momento, ou fazer alguma outra, ou estar próximo o suficiente daquele DNS para garantir que a sua resposta vai chegar antes da resposta original. Você pode fazer várias coisas para resolver essa questão do tempo, né, de quem vai chegar primeiro, ou pelo menos tentar garantir que a sua informação chegue primeiro. E aí o resolver então vai guardar, caso o ataque tenha sucesso, o resolver então vai guardar a informação do atacante no seu cache, e qualquer pergunta agora que for feita por qualquer cliente, o resolver então vai consultar o endereço autoritativo falso para um domínio específico, para alguns domínios em específico, né? Então esse foi o ataque que o Duncan Minsky descreveu e que foi corrigido pelos fabricantes da seguinte forma: em 2018 eles corrigiram o problema colocando o campo de porta de origem variável, né? Então agora você tem dois elementos variáveis no protocolo, que é a porta de origem e o query ID. Isso meio que inviabilizou o ataque, porque são muitas combinações possíveis, é 75.535 vezes 2, né? Então você tem que combinar isso aí, é uma combinação de 16 bits, que não dá para ser resolvido no tempo de pergunta e resposta, né? Então, a probabilidade desse ataque acontecer caiu muito quando você colocou mais um elemento randômico no processo aí. Então, isso mais ou menos que resolveu o problema do ataque do Duncan Minsky de 2008, e agora o DNS não tem mais, não está mais sujeito a esse tipo de ataque em particular. Muito bem. E o que os pesquisadores começaram a verificar? Eles verificaram o seguinte: se você observar um outro serviço que não tem nada a ver com DNS, você tem existe a seguinte situação: quando você tenta acessar uma porta que está fechada, o serviço responde para você com um ICMP port unreachable, ou seja, a porta ela não está disponível, ela está fechada, não pode ser alcançada.
O que isso significa? Significa que você acessou uma porta de um serviço que não está ativo. Basicamente é isso. E por que você recebe essa resposta? Seu serviço não está ativo, simplesmente você não vai conseguir conectar. Só que isso vai sair por timeout, demora muito para isso acontecer, porque você não sabe se está lento, se o servidor está lento, né? Então, se você precisa aumentar o timeout para aquele servidor específico, porque ele está com algum problema, ou ele está numa rede muito distante, que está sujeita a vários atrasos aí no envio. Então, para que você realmente saiba rapidamente que uma porta está fechada, um serviço que você tentou acessar, o servidor que está com a porta fechada envia um pacote ICMP, que é um outro protocolo, que não é o DP, é o ICMP, dizendo que aquela porta está fechada. E aí, no caso que eu dei o exemplo de um Nmap, você procura acessar uma porta que está fechada, no localhost, essa porta não tem nada rodando nela, e rapidamente você tem a resposta de que essa porta está fechada, porque ele recebeu um ICMP Port Unreachable, ok? Então, é assim que funciona, assim que deveria funcionar quando você tenta acessar alguma porta que está fechada. Você recebe um ICMP Port Unreachable, ok? Bom, só que o serviço ICMP ele está sujeito a vários tipos de ataque ligado à negação de serviço, a denial of service. Então, o que acontece? Quando você tem vulnerabilidades, como por exemplo, Smurf Attack, que você manda um pacote pequeno e esse pacote ele é amplificado ao longo do caminho e chega ao destino, ao alvo do ataque de maneira amplificada, ou seja, você está abusando, um atacante está abusando do serviço de ICMP, se pensou-se em fazer alguns controles para evitar que o ICMP fosse abusado e fosse usado para ataques de negação de serviço. O ICMP, em alguns sites, simplesmente bloqueiam o ICMP. Só que isso é ruim, porque, por exemplo, você tem dificuldade para receber um alerta de, por exemplo, uma porta fechada. Se você bloqueia qualquer tipo de ICMP, os seus serviços só caem para portas fechadas ou serviços indisponíveis, só vão cair por timeout. Isso pode ser um tempo muito grande para o que você precisa fazer para esse tipo de monitoração, por exemplo. Então, alguns tipos de CMP são úteis para tráfego de rede, para monitorar tráfego de rede. Então, não é muito bom quando você simplesmente bloqueia de maneira indiscriminada pacotes de CMP. Então, para garantir, ou para pelo menos minimizar a possibilidade de o ICMP ser usado como um vetor de ataque de negação de serviço, vários fabricantes implementaram técnicas para tentar resolver esse problema. E uma das mais comuns, uma das mais recorrentes aí, foi a que foi adotada pelo Linux, né? Então, se você observar lá o arquivo ICMP do kernel do Linux, você vai ver que ele tem uma cláusula que ele define que a partir de 50 pacotes recebidos, ele simplesmente para de responder. Então, para tentar evitar que ele seja usado para ataques de negação de serviço, o kernel do Linux limita a resposta de ICMP a 50. Então, toda vez que alguém tentar acessar algum serviço e chegar e fizer uma quantidade de requisições suficientes para chegar nos 50, a partir dali ele não responde mais. Certo? Então, o que acontece? Acontece que isso limita a quantidade de pacotes enviados, e isso, na maioria dos casos, evita que o ICMP seja usado para fins de negação de serviço, porque você não vai ter a quantidade de pacotes suficiente para manter um ataque. Porque rapidamente aquele ataque vai parar de ter respostas, ok? Então, muita gente implementou essa técnica de bloquear com 50. 50 é um número aleatório, você achou que era razoável, e aí se implementou isso com 50, no número de 50. A partir do 50º pacote, eu não respondo mais a requisições devolvendo ICMPs, qualquer que seja ele. Muito bem. O que os pesquisadores pensaram? Eles pensaram o seguinte: olha,
Ora, se eu enviar 50 probes para portas diferentes num determinado servidor DNS, com um endereço que não é o meu, um endereço qualquer da internet, um endereço fake qualquer, e a partir do 51º, ou seja, eu mando 50 pacotes com endereço falso, e aí eu mando um pacote com meu endereço verdadeiro e vejo se tem uma resposta. Se eu não tiver resposta, o que isso significa? Significa que não existe nenhuma porta aberta para as portas que eu consultei com os 50 pacotes que eu enviei. Mas, por outro lado, se eu enviar 50 probes UDP e quando eu fizer a consulta da verificação do próximo probe, eu receber uma resposta, significa que apenas 49 voltaram ICMP, respostas ICMP. Portanto, existe uma porta aberta. É uma das 50 portas que eu fiz a consulta. Então, baseado nisso, eu já sei que uma daquelas 50 portas está aberta. Então, eu posso usar, então, a partir daqui, 2 tipos de abordagem. Eu posso ir verificando, dividir isso por 2 e ir verificando qual é a porta que está aberta. E uma vez que eu achei a porta aberta, eu faço o ataque do Kaminsky, normal, porque aí eu já tenho uma porta só para funcionar. Ou então eu faço uma combinação de 50 portas com variação do Query ID, que é o ataque original do Kaminsky. Então, uma dessas 2 abordagens funcionará, né? Talvez uma melhor que a outra, dependendo do caso, mas foi assim que eles descobriram que era possível ainda assim ressuscitar, né, o antigo ataque do Kaminsky, agora baseado numa informação que não tem nada a ver com o serviço de DNS, informação lateral, por isso side channel ataque. Você consegue então agora saber se determinada porta existe ou não. Esse ataque é muito efetivo, ele conseguiu injetar tráfego falso nos principais servidores de DNS que hoje as pessoas usam, como por exemplo o servidor do Google lá, o 8888, o servidor da OpenDNS, que também muita gente usa, e por aí vai, os grandes servidores de DNS que as pessoas em geral usam na internet foram afetados por esse ataque. E aí os pesquisadores, claro, demonstraram isso para os fabricantes então agora já corrigiram também esse problema, fazendo vários, cada um corrigiu de um jeito, mas alguns resolveram, por exemplo, somente variando a limitação de 50 pacotes, em vez de ser um número fixo de 50, eles agora estão variando aí para o atacante não saber quando que o próximo pacote vai estar, quando que o próximo pacote vai responder ou não, né? Então, se você varia o limite de 50, o atacante fica sem saber se o próximo probe que ele recebeu válido é porque chegou no limite ou é porque ainda não chegou no limite. Então, inviabiliza também esse ataque. Mas outros fabricantes implementaram outras coisas, como, por exemplo, verificar várias queries para endereço, vários valores de query para a mesma requisição, coisas assim. Então, cada um implementou de uma maneira diferente, mas o fato é que agora o ataque já não mais é efetivo, apesar de ser extremamente interessante a gente entender como é que ele funciona, porque é um exemplo de como é que você pensar um pouco fora da caixa pode ajudar tanto a defender, né, quanto a fazer pentest e coisas assim. Então é mais ou menos isso que é a explicação desse ataque, como é que ele funciona, e aí espero que vocês tenham gostado, né, desse tipo de abordagem. A gente pretende fazer outras edições desse mesmo, usando essa mesma ideia de explicar um ataque, como é que ele funciona, sem focar na ferramenta, mas explicar os protocolos e o que está por trás das ferramentas que exploram esse tipo de ataque. E se vocês tiverem sugestões, alguma coisa que a gente possa usar para explicar, fiquem à vontade, comentem, façam comentários aí, a gente está
tá à disposição aí para escutar o que vocês têm a dizer e sugestões para próximas edições aí desse tipo de abordagem. Ok, então, muito obrigado, até a próxima, um abraço.